Nesta aula, vamos entender um dos conceitos que mais causam confusões nos estudantes, que são os vetores. Vamos falar das suas propriedades e não trataremos nesta aula ainda da soma vetorial das operações com vetores, deixaremos isso para uma outra aula. Essa é uma aula da cinemática da física. Antes de falarmos propriamente dos vetores, vamos dar uma introdução para ficar um pouquinho mais fácil de você entender onde chegaremos. Grandezas físicas é tudo que pode ser medido. Então você tem na física o estudo de diversas grandezas, aceleração, tempo, massa, energia, enfim, nós podemos aqui ficar horas falando tudo o que você estuda. Todos os assuntos estudados em física são chamados de grandezas. Todas as letras e formulinhas que nós temos utilizam de grandezas. Nós temos dois tipos de grandezas, as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. As grandezas escalares são aquelas que precisam apenas do valor numérico para representar. Por exemplo, o tempo é uma grandeza escalar. Basta eu dizer 2 segundos, pronto. Eu não preciso dizer mais nada, que já está definido a grandeza física. Assim como massa é outra grandeza escalar. Por exemplo, 5 quilos. Basta eu dizer isso e pronto, eu já estou definindo a minha grandeza. Agora, uma grandeza vetorial é uma grandeza que, além do valor numérico, guarde isso. Aqui nós podemos usar também a palavrinha módulo ou intensidade, são sinônimos. Nós precisamos de direção e sentido. Por exemplo, velocidade é uma grandeza escalar. Pois imagine que você diga assim, eu vou sair correndo com uma velocidade de 5 metros por segundo. Só sair correndo com uma velocidade de 5 metros por segundo não basta para definir totalmente a grandeza velocidade, grandeza vetorial. Pois eu preciso dizer para onde eu vou sair correndo. Ou seja, eu preciso de uma direção. Nesse caso, eu tenho normalmente duas, horizontal ou vertical. E o sentido? Se for na horizontal, se é para frente ou para trás. Se for na vertical, se é para cima ou para baixo. Então, preste bastante atenção, pois velocidade eu não consigo definir apenas com o valor. Olhe só outro exemplo. Eu vou fazer uma força, um exemplo genérico aqui, de 10 newtons. De novo, é necessário que você diga para onde você vai fazer essa força. Então, força é uma grandeza vetorial. Você precisa de uma direção e de um sentido, além do valor numérico. Então, guarde, grandezas escalares, eu apenas preciso do valor numérico. Grandezas vetoriais, eu preciso do módulo, que é o valor, a direção e o sentido para definir uma grandeza escalar. Toda grandeza vetorial vai ser escrita, por exemplo, aqui a velocidade, com uma flechinha em cima. Essa flechinha não significa o sentido ou a direção do vetor, e sim que é uma grandeza vetorial. Se eu quero saber o módulo dessa grandeza vetorial, eu uso o símbolo na matemática de módulo. Aqui eu vou representar somente o valor da grandeza vetorial. O vetor é um ente ou uma representação matemática dado por uma flecha ou uma seta. E essa flecha, essa seta, vai representar o módulo, a direção e o sentido de uma grandeza vetorial. Se eu venho aqui e determino para vocês que esse vetor está dizendo a velocidade de 5 metros por segundo. Você sabe que esse vetor deste tamanho tem o módulo, então, de 5 metros por segundo. Observe que não tem a flechinha, porque aqui é só o módulo. Eu posso escrever esse módulo da seguinte maneira, como eu acabei de dizer. O valor do vetor velocidade 5 metros por segundo, ele está na horizontal, para a direita, no caso aqui. E aqui sim eu tenho o meu vetor completo. Se eu quiser representar um vetor, por exemplo, velocidade, no sentido contrário, escuta o que eu estou dizendo, no sentido contrário, e a metade dele, eu vou fazer um vetor, então, com um tamanho, que é a metade do tamanho desse vetor. Assim eu tenho, então, a representação do módulo. A direção, de novo, horizontal. E o sentido para a esquerda.
Então perceba que eu posso representar o meu vetor de duas formas, ou escrevendo literalmente o módulo, a direção e o sentido, ou eu posso apenas desenhá-lo. Isso será importante na hora de fazermos as operações vetoriais. Guarde então, um vetor é uma flecha ou uma seta, e aí eu posso ter de várias formas diferentes, que vai representar o módulo, a direção e o sentido da grandeza vetorial. Algumas propriedades vetoriais são importantíssimas para você entender e poder aplicar da forma correta. Vamos falar de cada uma delas aqui. Nós temos, então, a propriedade 1, que é dos vetores opostos, 2, o vetor nulo, 3, o vetor unitário e 4, os vetores iguais. O vetor oposto é o seguinte: se eu tenho um vetor U é uma letra qualquer aqui que eu estou escolhendo, poderia ser um vetor X. Se eu quero representar o vetor oposto a ele, o menos U, eu vou representá-lo somente invertendo o sentido. Então, preste bastante atenção. Ele terá o mesmo módulo e direção e terá sentido contrário. Esse é o vetor oposto. O vetor nulo é um vetor que não existe, um vetor valendo zero. Não existe. Não é que não existe o vetor, ele é um ponto aqui no caso, pois eu não tenho essa flecha ou essa seta, eu não tenho módulo. O módulo do vetor nulo é zero. O vetor unitário é um vetor que representa uma unidade de medida. Então, nós podemos ter aqui o vetor v. 2 vetores v será 2 vezes o valor do vetor unitário. Eu tenho 2 vetores desse. 3 vetores unitários serão 3 vetores desse tamanho. O vetor unitário é o vetor que representa uma certa grandeza na sua unidade primária. Essa última propriedade é uma das propriedades mais importantes, vetores iguais. Um vetor será igual a outro se ele tiver mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Somente se dois vetores, por exemplo, o vetor x, tem esse tamanho, está na horizontal e para a direita. Se eu desenho em qualquer outro lugar um vetor de mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido, então eu posso afirmar que o vetor x é igual ao vetor t. Não confundam, caso alguma dessas características mude, o vetor não pode mais ser chamado de mesmo vetor ou vetor igual. Eu preciso necessariamente que os três quesitos, as três características sejam iguais para que dois vetores sejam iguais. Preste bastante atenção nas propriedades e nos conceitos de grandezas vetoriais e escalares para não confundir a resolução dos seus exercícios. Bons estudos!